Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre a obra Bürgerstrafrecht und Feindstrafrecht, de Günter Jacobs. A gente vai mergulhar num texto acadêmico bem importante, né? Exatamente. Um artigo bem denso, publicado na Ritsumeikan Law Review. Isso. E a nossa ideia aqui é tentar extrair, assim, as ideias-chave que separam essas duas visões, né? Do direito penal do cidadão e do inimigo. Pois é, o Jacobs ele descreve tipo dois polos, né? Dois modelos ideais. Um que trata o infrator como um cidadão, parte da sociedade, Aham. e outro que já o vê como um inimigo mesmo. A gente vai explorar o que isso significa, porque é tão debatido, né? Legal. Então, vamos lá. O que são exatamente, assim, na prática, esses dois tipos de direito penal? Como eles se diferenciam? Olha, o direito penal do cidadão, que ele chamou de Bürgerstrafrecht, ele foca no infrator como alguém que quebrou uma regra, uma norma, certo? Mas essa pessoa continua sendo parte do grupo social. Ah, ok. Então, a punição aí tem mais um papel, digamos, simbólico. É para reafirmar que aquela norma que foi quebrada ainda vale, entende? A pessoa mantém direitos, tem a chance de se reintegrar. Entendi. É tipo um recado para a sociedade e para a pessoa, né? Algo como, olha, você falhou aqui, mas você continua sendo um de nós e essa é a consequência para a gente manter a ordem. Faz sentido. E o outro lado? O tal do inimigo. Ah, o direito penal do inimigo, o Feindstrafrecht. Aí a lógica muda bastante. Ele não vê mais um infrator como uma pessoa que errou, mas sim como uma fonte de perigo. Uma Gefahrenquelle, como ele diz em alemão. Uma fonte de perigo. Exato. O foco sai daquela coisa de reparar simbolicamente o passado, de reafirmar a norma, e vai direto para neutralizar um risco futuro. A ação do Estado é mais física, sabe? É para conter, para incapacitar mesmo. Para impedir que cause mais dano. Isso. Pensa, por exemplo, em leis antiterrorismo bem rigorosas, ou naquela figura da Sicherungsverwahrung que o texto menciona, que é uma espécie de prisão de segurança para gente considerada muito perigosa, mesmo depois de cumprir a pena. Nossa, isso mexe com umas ideias bem fundamentais e ele até discute filósofos, né? Vi que ele menciona Rousseau, Fichte. Sim, ele traz essa discussão histórica. Rousseau e Fichte tinham uma visão mais radical, talvez. Para eles, qualquer um que cometesse um crime grave já estaria quebrando o contrato social e, pronto, virava inimigo. Automaticamente. É, mas o Jacobs, ele parece se inclinar mais para a linha de Hobbes e Kant. Ah, interessante. E qual a diferença aí? Bom, Hobbes e Kant, eles fazem uma distinção. O cidadão comum que comete um crime, mesmo sério, geralmente não perde seu status de pessoa, de membro da comunidade jurídica. Mas Tem um mas. tem. Aquele que é tipo um desviante persistente, ou pior, aquele que ataca a própria estrutura da sociedade, pensa num traidor, num terrorista, esse sim poderia perder essa garantia. Poderia ser tratado como inimigo. O Jacobs argumenta que o direito, em princípio, deve sempre tratar como pessoa. Mas ele diz que essa personalidade não pode ser só uma ficção, entende? Não pode ser totalmente contra os fatos, né? Exatamente. Ele fala numa garantia cognitiva mínima. Ou seja, a validade das normas e o status de pessoa precisam ter alguma base na realidade. Se alguém demonstra, assim, de forma clara e repetida, que não vai respeitar as regras mais básicas de convivência, Tratar como pessoa pode ser até perigoso para os outros. pois é. Tratar essa pessoa como cidadão, com todas as garantias, poderia acabar colocando em risco o direito à segurança dos outros. É nesse ponto que, segundo Jacobs, a lógica do inimigo pode se justificar, não mais para reafirmar a norma, mas para combater um perigo concreto. Tá clareando. Então, um exemplo. Sei lá, um homicídio num momento de raiva seria o direito do cidadão agindo, focado na violação da norma. Mas a formação de um grupo para planejar atentados, aí já entraria a lógica do inimigo, com o foco em prevenir e neutralizar antes que aconteça. Perfeito. Exatamente essa a ideia. O Jacobs mesmo cita exemplos: legislação sobre crime organizado, terrorismo, alguns crimes sexuais muito graves. São áreas onde essa lógica de combate ao perigo acaba muitas vezes se sobrepondo à lógica da punição pelo que já aconteceu.
E isso afeta o processo penal também, imagino. Se considerado o inimigo. Ele até menciona a Kontaktsperre alemã. O que é isso? É uma medida extrema que chegou a ser usada em casos de terrorismo que proibia o contato entre o acusado e o advogado. É um exemplo bem forte dessa lógica de neutralização. Pesado. Mas ele faz um alerta também, né? Sobre não misturar as coisas. Sim, ele é bem enfático nisso. Critica o que chama de contaminação. O perigo é pegar elementos desse direito penal do inimigo, que seria para situações muito específicas, e começar a aplicar no direito penal comum. Como assim? Por exemplo, punir muito severamente a simples preparação de qualquer crime, não só daqueles mais graves ou ligados a terrorismo. Isso, para ele, poderia acabar corroendo as garantias do Estado de Direito que protegem todos os cidadãos. A fronteira tem que ser muito bem definida. É uma linha tênue, então. Muito. E levanta aquela questão crucial. Esse direito penal do inimigo, por mais que possa parecer necessário em certas situações extremas, ele é uma ferramenta legítima para garantir segurança ou é um desvio perigoso daqueles princípios que protegem a pessoa contra o poder do Estado? Fica essa reflexão, né? Onde é que a gente traça essa linha entre proteger a sociedade de ameaças reais e garantir que, mesmo quem cometeu erros gravíssimos, não seja, desumanizado pela lei? Como equilibrar a segurança e direitos nesse mundo com ameaças tão complexas? É a grande pergunta, né? Até que ponto uma democracia pode usar as armas do inimigo para se defender sem acabar se tornando aquilo que ela combate? É algo que o texto do Jacobs provoca, mas que continua em aberto. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Todos os dias, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.